volume 26. Pós-fácil, extraído do livro de Judeus, volume 26. Certo, até agora eu estava apenas escrevendo coisas neste diário. Agora que já escrevi mais de 25 livros e fiz um pouco de fama para mim mesmo, tive essa estranha ideia. Talvez, apenas talvez, alguém possa ler isso. Escrevi tudo em japonês, portanto, teoricamente, ninguém neste mundo deve ser capaz de ler. Ainda assim, alguém com muito tempo livre pode decodificá-lo e, depois que eu morrer, outra pessoa que veio do mesmo mundo que eu pode lê-lo. Eu me sentiria muito mal se alguém realmente se esforçasse para decodificá-los quando não há nada de muito importante escrito neles. Mas, quero dizer, os diários são assim mesmo, certo? Qualquer que seja o propósito para o qual alguém o decodifique, ele não será divulgado ao mundo até que eu morra. Gostaria de registrar para as gerações futuras que o deus dragão Orsted não era uma pessoa ruim. E ainda há aquela outra coisa. Como já escrevi algumas vezes nestes diários, não sou originalmente deste mundo. Morri em outro mundo e renasci aqui. Decidi não escrever meu nome de minha vida anterior. Se a pessoa que estiver lendo este diário conhecer a pessoa que eu era em meu mundo anterior, ela poderá ter uma ideia errada. Ainda assim, posso ter tido uma vida anterior, mas, fora isso, não sou realmente especial. Se você decodificou este diário e o está lendo, saberá que vivi uma vida comum neste mundo. Não escolhi renascer e, no final, nunca descobri o que causou isso. Nada demais. Apenas vivi a melhor vida que pude, de modo que, se eu morresse no dia seguinte, não teria arrependimentos. Isso é o mais importante. Você pode zombar disso, seja quem for que esteja lendo este diário. Talvez esteja pensando, ele só teve sorte com o lugar onde nasceu ou é fácil para esse cara dizer que foi abençoado com talento. Ou talvez você tenha visto o meu retrato e, por isso, atribua isso ao meu rosto bonito. Quero dizer, como escrevi aqui outro dia, Cliff me disse que seus colegas de classe diziam coisas como essa. Diziam que ele tinha uma vantagem injusta porque tinha nascido em boas circunstâncias, e eles não. Ele disse que se sentia muito desconfortável com isso. Isso me fez pensar sobre meus próprios privilégios. Para ser sincero, minha própria educação foi bastante confortável. Paul, meu pai, era um canalha quando se tratava de mulheres, mas não era uma pessoa ruim. O verdadeiro problema era como ele era pego traindo, depois mentia sobre isso, embora houvesse provas contundentes. Depois se fazia de desentendido e depois atacava como se fosse a vítima. Se eu traísse e depois tentasse fazer algo parecido, eles me espancaria, seu filho me odiaria e Roxy teria apenas desprezo. Eu acabaria perdendo tudo. Caramba, que pensamento assustador. Eu não poderia ter pedido uma mãe melhor do que Zenith. Ela era jovem quando sua mente falhou, mas quando se considera o que é cuidar de uma pessoa acamada, não foi tão ruim. Acabei entregando-a praticamente de mão beijada para Lilia e Sophie, mas, em comparação com minha vida anterior, em que eu não podia fazer nada por meus pais, acho que me saí bem com ela. A questão é que nasci de pais que me amavam. Não posso dizer que não queríamos nada, mas, no mínimo, não tínhamos dívidas e meus pais não brigavam por dinheiro todos os dias. Isso foi um pouco de sorte. Eu também tinha talento para a magia. Eu tinha uma vantagem do conhecimento de minha vida passada e uma vasta reserva de mana do fator de Laplace. Foi graças a ambos que consegui me destacar na magia sem voz. Mesmo que você procurasse em todo o mundo, seria difícil encontrar alguém que conseguisse disparar um canhão de pedra com mais força ou mais rapidez do que eu. Embora eu gostasse de atribuir isso ao meu próprio trabalho árduo, tenho certeza de que foram os dons com os quais nasci. Apenas sorte, na verdade. No que diz respeito à minha aparência, acho que estou melhor agora do que antes, mas, apesar disso, ainda não tive muitas mulheres interessadas em mim apenas pelo meu rosto. Por outro lado, já fui tratado injustamente porque as pessoas não gostavam de meu rosto antes. O soldati, por exemplo, disse que não gostava de minha aparência.
No entanto, ele poderia estar se referindo à minha expressão. As expressões também são importantes. De qualquer forma, a maioria das pessoas não sente repulsa por meu rosto. Mais sorte. Não tenho dúvidas de que foi essa boa sorte que me deu motivação para me esforçar. Ainda assim, eu me pergunto: e se eu tivesse tido uma situação ainda melhor? Como eu teria me saído se, digamos, tivesse nascido um aristocrata azurano, sem nunca ter desejado dinheiro, mulheres ou qualquer outra coisa? Sei que sou um pouco pervertido, e houve momentos em que essa perversidade me motivou a trabalhar duro. Não ter esse tipo de coisa durante todos esses anos foi o que me permitiu apreciá-las. Se tivesse sido fácil para mim ficar com as mulheres, se as mulheres tivessem se atirado sobre mim, e tudo isso sem que eu tivesse que mexer um dedo, eu teria visto o valor disso. Será que eu não teria ficado entediado logo no início e parado de fazer qualquer esforço para que as mulheres gostassem de mim? O mesmo vale para a mágica. Eu me matei de trabalhar praticando magia todos os dias. Meu treinamento parece entediante do ponto de vista externo, mas é porque continuei praticando que agora posso usar magia com um alto nível de precisão. E se, na primeira vez que peguei um livro de magia, eu tivesse sido capaz de lançar não apenas magia de nível iniciante, mas de nível avançado ou até mesmo de nível divino? Será que eu teria continuado a treinar duro depois disso? Acho que as pessoas encontram valor e se esforçam pelas coisas que não podem ter, as coisas que não veem facilmente. No final, todos nós temos que jogar com a mão que nos foi dada, mas sempre haverá algo em nossa mão com o qual não estamos satisfeitos. Outra pessoa terá inveja de um de seus cartões enquanto você mesmo não consegue ver seu valor. Sei que parece que estou me gabando, mas tenho uma vida passada. Minha casa em minha vida passada era ainda melhor do que a de Poe, no que diz respeito ao talento. Se eu não tivesse desistido, poderia ter feito algo por mim mesmo. Provavelmente estou mais bonito agora, mas se eu tivesse me exercitado, emagrecido um pouco e cuidado do cabelo e das sobrancelhas, não teria ficado nem um pouco ruim. Olhando para trás, eu tinha muito mais vantagens naquela época do que nesta vida. Apesar de tudo isso, apesar dos privilégios que tinha, continuei sendo uma pessoa lixo. Quando morri, foi disso que me arrependi. Portanto, mesmo que eu não tivesse nascido em um vilarejo pacífico como Biuna, mesmo que tivesse sido nas favelas da zona de conflito, ou se tivesse sido maltratado por meus pais, ou se, quando abri um livro de magia pela primeira vez, não tivesse conseguido criar nenhuma bola d'água, sinto que ainda assim teria tentado fazer o meu melhor. Duvido que minha vida tivesse sido tão feliz quanto esta. Talvez eu tivesse ficado mais ressentido com o mundo. Mas, se não fosse isso, acho que teria agido mais do que em minha vida anterior. Acho que teria vivido com o desespero de um homem que está se afogando. Tenho certeza de que essa vida teria valido mais do que a anterior. Se alguma coisa, mesmo que aquele caminhão não tivesse me atingido e eu continuasse vivendo no meu mundo original sem reencarnar, se eu tivesse tido um pouco de sorte, poderia ter sido capaz de me aplicar. Bem, tudo bem, não teria sido fácil. Naquela época, eu era muito rabugento, por isso foi necessária uma dose enorme de sorte que me permitiu reencarnar para que eu finalmente me mexesse. O que estou tentando dizer é que as circunstâncias são todas relativas e, às vezes, boas circunstâncias significam, na verdade, ter algumas coisas que parecem ser desvantagens. Não estou aqui para dizer que você não deve culpar o modo como as coisas são para você. Sei que tenho sido privilegiado. Tento me lembrar de que há pessoas em circunstâncias terríveis por aí. Não pretendo fingir que sei como é isso. Tudo que estou dizendo é que, quer você tenha uma mão boa ou ruim, se quiser ficar satisfeito com sua vida, terá de vivê-la da forma mais intensa e plena possível. Não é que os colegas de classe de Cliff estivessem em uma situação tão ruim. Acho que eles não tiveram sorte com seus pais, mas tinham motivação suficiente para entrar na escola por meio de seus próprios esforços e trabalhar para atingir seus objetivos. De qualquer forma, de minha parte, dei tudo de mim em minha vida neste mundo. Naturalmente,
continuarei fazendo isso. Talvez para os outros, meu tudo tenha parecido um pouco superficial e sem seriedade. A vida das outras pessoas não parece sempre assim? E não importa o que digam sobre você, isso não mudará sua vida, então por que se preocupar com isso? Você sabe. Então, se você está lendo isso, viva sua vida ao máximo. Urg, estamos ficando muito pregadores aqui, não é? Devo estar ficando velho. Acho que isso aconteceu. Eu me tornei um pai. Certo, já chega de falar sobre circunstâncias. Isso se transformou em uma espécie de palestra. Agora, eu me pergunto quem decodificou o meu idioma. Talvez um estudioso ou algo assim? Ou um mágico, esperando algum segredo mágico incrível escondido nas páginas do meu diário. De qualquer forma, desculpe pela falta de segredos incríveis. Eu disse praticamente tudo o que sei sobre magia para a Roxy, então tudo deve estar disponível para você aprender na Universidade de Magia de Hanoa ou no Instituto de Magia de Azura. Se eu tivesse que dar um conselho àqueles que seguem meus passos, seria que, independentemente de você querer aprender o lançamento com voz, o lançamento sem voz, o lançamento com círculos mágicos ou o que quer que esteja na moda em sua época, então, leitor, você deve praticar. Você lança o mesmo feitiço repetidamente até que sua cabeça esteja girando e, quando estiver descansando, você pensa em maneiras inteligentes de usá-lo. Você se dedica totalmente ao feitiço. Você se dedica totalmente a ele. Se fizer isso, mesmo que não seja um gênio de uma geração, você será habilidoso o suficiente para ganhar o respeito de seus colegas. Certo. Mais uma coisa. Se estiver pensando em traduzir este diário para oferecê-lo ao governante de algum país, não o faça. Eu entendo, traduzir o idioma de um mundo diferente é impressionante, e você quer que seu sucesso seja elogiado. Você quer uma compensação adequada por seus esforços. O problema é que há algumas coisas escritas aqui que parecem ruins para a família real de Azura em particular. Não há como eles aceitarem afirmações como a rainha de Azura era um fantoche do deus dragão Orsted. É o prestígio deles que está em jogo, sabe? Ariel pode se contentar em apenas prendê-lo, mas não posso garantir que os descendentes dela pouparão sua vida. Acho que se todas as nações que aparecem neste diário desapareceram da face do mundo, então você pode fazer o que quiser. Suponho que, se tanto tempo se passou, você deve ser um historiador. Se for, espero que você faça referência a isso como um exemplo de uma família comum nesse período. No entanto, usei meu conhecimento de minha vida passada para reinventar algumas engenhocas incomuns, portanto, não confie muito nisso. E sim, mais uma coisa. Só para o caso de quem estiver lendo isso ser alguém do mesmo mundo que eu. Se, ao contrário de mim, você quiser ir para casa, vou lhe dar um conselho. Há uma maneira de retornar ao seu antigo mundo. Siga os passos de Silent Seven Star. Ah, sim, e se você sonha com um espaço em branco com um idiota pixelado lhe dando conselhos, passe longe. Ele é um mentiroso, entendeu? Rudeus, desligando.